Quantas noites eu chorei sozinho, silêncio pesado no meu caminho. Cada lágrima, cada dor, um espinho. Mas tu estavas lá, sempre a contar. Meu coração partido a registrar. Minhas lágrimas no teu odre estão, cada aflição gravada em tua mão. Não estou só, nunca fui em vão. Sejam bem-vindos ao devocional Princípios de Vida. Hoje a gente está aí mais ou menos no meio, né, da série de mensagens que fala sobre propósito de oração, sobre como funciona essa questão de orar, crer e como que a gente tem que se relacionar com isso, né, diante de Deus. Hoje talvez a gente esteja entrando na parte mais difícil da mensagem, né, que seria um dos temas mais profundos para a gente entender e talvez o mais difícil da gente conseguir compreender, por conta de toda a ansiedade, de toda a aceleração, de tudo aquilo que a gente vive hoje no mundo moderno. Às vezes, mesmo quando a gente não vê nada acontecendo, a gente precisa entender que o céu, nesse momento, ele está em guerra por conta da nossa oração. E a nossa palavra hoje está em Daniel 10, versos 12 e 13, que diz: Então ele disse, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui a gente percebe um princípio, como o devocional o devocional Princípios de Vida, a gente percebe um princípio aqui. O que Daniel orou foi principalmente pedindo entendimento. Ele orou em busca de discernimento, que é algo que eu sempre falo, né? A gente precisa sempre pedir a Deus discernimento sobre as coisas que a gente está se envolvendo, sobre as situações que estão acontecendo, para que a gente saiba os passos corretos para dar. E aqui a gente percebe que, se a gente tivesse então, o tema para a mensagem de hoje o silêncio não é ausência, e sim movimento no secreto. Antes da gente conseguir, de fato, construir algo grandioso, a gente precisa criar as estruturas de sustentação disso. E essas estruturas de sustentação são uma boa parte da construção que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo nada. As coisas estão acontecendo ali, mas ela não é vistosa aos olhos. Então, a estrutura sempre é algo extremamente essencial, porém é algo muitas vezes não valorizado durante o processo de construção. Isso acontece com praticamente tudo, né? Com todas as profissões, com tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Né? Eu dei um exemplo aqui basicamente
engenharia civil, né? Você precisa criar toda a estrutura para subir um prédio, mas se a gente falar a respeito de TI, também tem a parte de toda a infraestrutura, que é o que sustenta a camada de aplicação, a camada de que as pessoas utilizam ali no dia a dia, o que elas veem de fato, mas por trás daquilo existe um back-end que precisa ser construído, testado e aprimorado para conseguir melhorar a experiência de uso. E isso é com tudo, né? Uma pessoa que às vezes senta para fazer uma unha ali, ela vai olhar o resultado final, mas antes daquilo ali acontecer, alguém teve que sentar ali, preparar aquilo tudo para que pudesse ter aquele resultado final bonito ali, elegante, teve que gastar horas estudando, testando cores e combinando coisas para conseguir fazer efeitos. Então, praticamente tudo que você pensar e olhar tem a parte de construção, que muitas vezes não é tão valorizada, porque as pessoas só buscam o resultado, o imediatismo do resultado. E numa vida de oração ela também não é diferente, né? Quando a gente ora, Deus trabalha no invisível, só que esse invisível em qual Deus está trabalhando e o tempo que Ele trabalha, muitas vezes para a gente traz uma questão de ansiedade, porque para a gente algumas vezes parece que nada está acontecendo ainda, né? Daniel, na hora que ele orou ali, não teve nenhuma mudança perceptível durante a oração. Ele não teve nenhuma visão, ele não teve nenhuma resposta, ele não teve nenhum sinal imediato. Tudo que parecia ao redor dele é que Deus não estava ouvindo, que as coisas não estavam acontecendo. Ele se manteve firme no propósito de oração dele, se manteve firme no propósito que ele colocou no coração, e a gente teve depois essa resposta de que durante todo o tempo em que ele se manteve fiel e orando, o céu estava numa batalha para conseguir fazer com que aquilo se tornasse realidade. Então, desde o momento em que ele dobrou o joelho e que ele orou, né, desde o momento em que ele pediu a Deus ali o discernimento, pediu a Deus a capacitação para passar por aquela prova, né? Entender o entendimento de toda aquela situação, já houve uma resposta imediata. Porém, existe todo um caminho de estruturação, né? A prova da fé, a prova da perseverança dele, a prova de tudo aquilo que ele enraizou durante o período que ele teve lá. A Bíblia aqui revela pra gente uma chave, né, extraordinária aqui. Quando a gente ora, Deus responde de forma imediata. Mas a resposta pode ser retardada por batalhas espirituais, né, que a gente muitas vezes não vê. E essas batalhas espirituais não estão só nessa questão de alguém, né, ou algo se opondo contra aquilo, mas muitas vezes elas podem ser internas, elas podem estar na nossa mente, né? A falta de convicção, o medo, as incertezas, né, a ansiedade que muitas vezes a gente tem por respostas imediatas, tudo aquilo que o mundo vai provocando no nosso dia a dia, a necessidade de um sinal, vai fazer com que a gente tenha determinados retardos em respostas, porque Deus precisa de corações firmes, de corações que tenham convicção daquilo que lhes foi entregue, para que a gente de fato consiga crescer e não esmoreça no primeiro problema, né? Não esmoreça no primeiro sinal. Deus sempre vai construir algo Deus sempre vai construir algo para a gente crescer espiritualmente. Deus sempre vai construir algo para a gente se desenvolver espiritualmente. Deus sempre vai construir algo para a gente se tornar referência. Ele quer nos formar líderes, de pessoas que virão após nós, né, que vão estar num estágio um pouco menos, eu não digo nem de conhecimento, porque isso não depende de tempo, né, mas vão estar com um estágio um pouco mais abaixo, né, da gente ali em termos de experiência. E para isso a gente precisa ser preparado, né? Ou seja, amanhã eu vou servir a minha vida, as coisas que eu passei, que eu vivi, que eu aprendi com Deus, vão servir de testemunho e vão servir de apoio para pessoas que estão chegando depois de mim. E não necessariamente elas vão se manter ali, né? A ideia é que a gente puxe essas pessoas e lance cada vez mais longe. Mas elas vão ter um começo. E para que a gente consiga ajudar nesse começo, para que depois ela tenha a capacidade de
se desenvolver e caminhar sozinha, vai precisar de um tempo, porque é assim que as coisas normalmente funcionam. Você cria ali aquele vínculo, discipula, ajuda durante o período e a pessoa depois já tem capacidade de se alimentar sozinha e caminhar sozinha. Então é dessa forma que funciona também, né, dentro do Evangelho. A gente percebe que o silêncio não significa que Deus não ouviu, mas significa que, assim, a gente precisa continuar, porque algo já está acontecendo no invisível. Né? Enquanto Daniel orava, um anjo lutava ali por ele. Ou seja, aquilo foi ouvido e aquilo foi respondido e existiu uma resistência para chegar até ele. Ou seja, toda vez que a gente ora, os anjos já estão se movendo em cima daquilo que a gente orou. As cadeias já estão sendo quebradas, o mundo espiritual já está se movendo. E as interferências espirituais, elas já estão sendo vencidas. Né? É importante a gente manter uma vida de oração para que a gente mantenha uma mente saudável. Né? Quando algo demora, né, parece que demora por conta de toda a nossa ansiedade, muitas vezes é porque existe uma guerra já ali no mundo espiritual. Aquilo talvez seja muito maior do que o que a gente imagina. Vai repercutir em coisas muito maiores do que a gente imagina. E a gente precisa perseverar nisso, continuar sendo fiel ao propósito que foi colocado no nosso coração no início. Já que uma vez que a gente se converte, que a gente recebe a Cristo, que a gente recebe o Espírito Santo, que a gente se direciona para isso, a gente entende que participamos de algo muito maior do que aquilo que muitas vezes nós conseguimos enxergar. E para isso funcionar e para isso acontecer, a gente precisa se entregar de verdade e se direcionar de verdade para o propósito, né? Para se disponibilizar de verdade para que as coisas aconteçam. Então, a gente não pode parar, né, de orar porque a gente não viu a resposta. Pelo contrário, a gente precisa perseverar em oração, a não ser que Deus responda, né, de que, olha, isso aqui não vai mais ocorrer, a gente não vai mais nessa direção. Mas enquanto isso não ocorre, aquilo que Deus colocou no seu coração precisa ter perseverança e continuidade nas orações. A fé, ela não vai se alimentar nunca daquilo que os olhos têm capacidade de ver, mas sim daquilo que Deus declarou, daquilo que o céu já decretou sobre as nossas vidas. Isso é fé. Aquilo que os olhos veem não é fé, né? É fato. E aquilo que os olhos não conseguem ver é fé. Eu me movimento por fé, me movimento por crer aquilo que ainda não aconteceu, mas que eu já recebi. A fé tem essa capacidade de ver aquilo que é invisível aos olhos, de crer contra a esperança, de ter a plena certeza e convicção da capacidade de Deus em realizar, não da minha capacidade, não da circunstância que está ao meu redor, mas da capacidade de um Deus ao qual eu sirvo de cumprir aquilo que me foi prometido por Ele diretamente. Então que as nossas orações sejam sempre essas, né? Que a gente consiga orar, né? E que toda a nossa oração seja sempre feita com fé ativa, com movimentos, né? De certeza daquilo que os olhos ainda não conseguem perceber, daquilo que a gente ainda não consegue realizar na nossa mente. E quando essa resposta chegar, a gente vai perceber de que assim, Deus nunca esteve ausente. Ele esteve conosco, agindo no secreto, agindo em segundo plano, fazendo com que toda a estrutura necessária para aquilo acontecer estivesse ali disponível. Então, que a nossa oração seja nesse sentido, né? Senhor, muito obrigado, né? Porque eu tenho certeza que as minhas orações não são ignoradas, que elas não são entregues ao vazio. Mesmo quando eu não vejo nada acontecer, eu tenho plena certeza, me dê plena certeza de que o céu continua em movimento em prol daquilo que eu tenho declarado para Ti. Dá-me fé para continuar orando, perseverança para continuar crendo, e paciência para esperar e confiar, sabendo que Tu trabalhas no invisível, né, por amor a mim, por amor ao meu espírito, à minha alma, por amor à minha existência. Em nome de Jesus. Amém. Que a gente tenha essa plena convicção, né, de que as palavras que a gente entrega para Deus, elas não são em vão. Né? Para cada
Para cada coisa que nós colocamos no altar, há uma resposta. Talvez nem sempre a resposta que a gente quer, mas sempre a resposta que a gente precisa. E como desafio para o nosso dia de hoje, podemos, né, como eu falei até ontem, né, pegar uma oração aí antiga, algo que a gente já quase ali desistiu, e orar novamente, né, ali com a fé renovada, né, com os olhos renovados e ter a certeza, né, de olhar para aquela situação e falar assim, olha, o céu está trabalhando mesmo que eu não veja, mesmo que eu não enxergue, eu tenho certeza que o céu está trabalhando. Porque a gente precisa de convicção nas orações, sempre. Deus nunca desistiu de nenhuma batalha. Deus nunca deixou de receber, né, nada no seu altar que a gente entrega. E todas as vezes que alguém perdeu alguma batalha, né, existia um motivo por trás disso, para reparação, para restauração, para um propósito que muitas vezes talvez não fique claro no começo. Então que a gente precise entender que silêncio de Deus também é a resposta, né? E que de repente determinadas coisas podem nos solicitar um passo atrás para a gente poder visualizar o todo e ter uma nova estratégia para continuar avançando. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua mente, seu coração, sua semana, sua família, seu trabalho, e que em nome de Jesus, cada um de nós tenha essa plena convicção de que Deus ouve todas as orações. Deus abençoe a todos.